Olá, boa noite e bem-vindo ao Ponto de Vista. O acesso aos direitos, sobretudo os fundamentais, é visto como um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em Cabo Verde, apesar dos avanços, desafios ainda persistem. Para falar sobre o acesso aos direitos, aqui em Cabo Verde, que é o tema do Ponto de Vista de hoje, temos aqui no estúdio a Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, a senhora Euridice Mascarenhas, e também temos aqui o jurista, que é também o professor universitário, o senhor Joraci Silva, que é brasileiro e que há alguns anos vive aqui em Cabo Verde também. Boa noite. Boa noite. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos acompanhar, convido-vos a acompanhar uma reportagem que traz a opinião de alguns cidadãos sobre este tema. Em entrevista com alguns cidadãos, as opiniões sobre o acesso aos direitos em Cabo Verde se divergem. Reconhecem os avanços, mas destacam também dificuldades que ainda enfrentam no dia-a-dia. Acho que em termos de direito material, Cabo Verde está bem localizado. Todos os direitos fundamentais são reconhecidos pela Constituição da República, só que a questão é, na prática desse direito, temos muitos constrangimentos, principalmente na área da saúde, da educação e do acesso à justiça. Na saúde, tem falhas. Às vezes, você vai para o hospital, você marca uma consulta, você tem vários meses para ter uma resposta ideal. Na minha opinião, não tem acesso aos direitos. E como é assim, não tem direito à saúde. Não está um bocadinho, nunca está 100%, mas não está com direito à saúde, não tem direito à proteção. Não, muito violado. Muitos direitos não tem, é tudo violado. Destacam áreas prioritárias que, segundo eles, carecem de melhorias urgentes para que os cidadãos tenham acesso aos seus direitos. Os tribunais são muito morosos, temos dificuldades para invocações para outros tipos. A nossa educação, tanto no nível mais baixo quanto no nível mais alto, precisa de melhorias. Temos essa tal fuga de cérebro por causa da imigração e, sinceramente, talvez seja culpa da falta de oportunidade que o país fornece aos nossos quadros formados. Então, precisamos de melhorias tanto nessa área quanto nas outras. Não tem um governo que sabe que o problema na área de saúde, eu não sei que é complicado, e por acaso, né, em termos de evacuação também, é péssimo. Principalmente na área de justiça, porque às vezes tem casos que te demorar para sair, na lei do BBG, por exemplo. Acho que já me gera de buscar suporte, mas nem sempre esta tem suporte. Deixaram os seguintes apelos. Apelo que eu pedi ao governo sobre direitos é para tentar ser mais um vizinho coerente, para espiar em termos de igualdade e também para mostrar mais um vizinho de empenho para a sociedade. Simplesmente que ele se esforce mais, pois a fonte material já temos, precisamos mais de tomar medidas que encarnem o nosso direito. Embora Cabo Verde tenha registrado avanços significativos na promoção dos direitos, sobretudo os fundamentais, continua a enfrentar importantes desafios. O acesso a direitos, particularmente nas áreas da saúde, justiça e educação, foram alguns aspectos aqui apontados pelos nossos entrevistados. Começaríamos então pela senhora Presidente da CNDHC. Qual a sua percepção sobre o acesso aos direitos aqui em Cabo Verde, olhando para a realidade atual, e que desafios também aponta? Muito boa noite. Agradecemos o convite, porque é sempre bom, é um tema muito importante, atual e contínuo. Falar de direitos humanos é um tema que demanda uma permanente atenção e também respostas. Em primeiro lugar, dizer que, só para enquadrar, não ia diretamente à resposta, mas para fazer um pequeno enquadramento,
que 2025 é um ano especial, porque é um ano que Cabo Verde comemora 50 anos de independência, que também assinalamos 50 anos da presença das Nações Unidas em Cabo Verde, que sempre estiveram ao lado, acompanhando a evolução dos desafios, e também dizer que é num contexto que, após praticamente 77 anos, porque este ano, portanto, 2025, vamos ter 77 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a Carta Magna, que acaba por dar orientações e também ser ratificado por maior parte dos países, que é um documento que foi praticamente todos os países do mundo ratificaram, o que significa a força desse documento, que depois é traduzido na própria Constituição da República. Aliás, vimos nas intervenções que fazem a referência que os direitos estão consagrados e as pessoas têm consciência, essa é uma das percepções, têm consciência que esses direitos estão consagrados na Constituição da República. Bom, mais à frente podemos também discutir as limitações, mas dizer que, inclusive, temos aqui um cronograma de acontecimentos que vem fortalecendo e consolidando os direitos humanos em Cabo Verde. Nomeadamente, ao falarmos da independência de 50 anos, falamos, por exemplo, de uma referência que é uma associação para ver que a própria sociedade civil sempre esteve envolvida. A Associação Zé Muniz vai completar 30 anos este ano, em março, que foi a primeira associação que se dedicou, portanto, a dar respostas e portanto, dar todo o suporte e colaboração nesta matéria. Depois, já, portanto, com 20 anos, temos a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, que este ano completa 21 anos, no ano passado foram 20 anos, que deve-se também aqui referir, portanto, já é uma instituição consolidada, portanto, com todo o trabalho feito também nesse sentido. Temos o Provedor de Justiça, que aparece, portanto, em 2013, portanto, completando este ano praticamente 11 anos, não é? Porque depois entrou em vigor em 2014. Eu acredito que são essas referências que devemos também ter em conta para dizer que o país investiu fortemente em criar toda uma consistência, não é? Legal, para que possa, de facto, desenvolver esse acesso propriamente dito à justiça. Agora, inclusive, recentemente nós realizamos um estudo de percepção. Depois iremos partilhar, porque este ano também vamos divulgar, portanto, editar os resultados do estudo, que tem a ver com a percepção da população sobre o papel da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. Curiosamente, duas questões que têm a ver com o assunto que estamos a tratar. Uma delas é, quando vê violado um direito, a que instituição se recorre, né? E aparece Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, isso para responder à questão da percepção dos direitos. Aparece também os tribunais, aparecem as instituições governamentais, aparece o próprio Provedor de Justiça, isso para ver que, através desse estudo, nós também vamos delinear estratégias para colmatar, portanto, as limitações que também aqui foram enunciadas. E depois para dizer também que para o cidadão, no geral, tem a percepção que tem direitos, agora também tem a percepção que faltam recursos para que essas respostas sejam dadas em função das necessidades. Aliás, uma das pessoas falou exatamente na questão da morosidade, o que para nós é um sinal de que quando um cidadão percebe que há morosidade nas respostas em determinadas instituições, isso pode fazer com que não haja procura, sabendo que vai demorar, não é? Não é porque não tenha consciência de que existe o serviço. Então é um aspecto que de facto pode merecer alguma atenção, mas podemos também falar mais um pouco para não esgotar tudo numa única questão. E pegando nesta questão da morosidade da justiça, já passamos a questão aqui para o jurista, o Sr. Juraci Silva,
pelos trabalhos que tem realizado aqui em Cabo Verde, de realidade que tem constatado, qual o seu ponto de vista sobre o acesso aos direitos aqui no país, particularmente voltado para o setor da justiça? Boa noite, também quero agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra muito grande e dizer que esse programa ele tem um alcance e uma importância significativa para o país, dada a informação e etc. Cumprimentar, né, a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos e dizer que, na verdade, o acesso aos direitos passa até por questões que foram pontuadas pela população, que é o acesso à justiça, né? Nós temos, porque não é somente um preceito formal, como foi dito aqui em relação a prever nos documentos jurídicos, como a Constituição da República, a legislação cabo-verdiana, os direitos fundamentais, né? Eu penso que a grande questão que isso é uma questão que tem se levantado muito em Cabo Verde, é a distância desses preceitos, desses postulados jurídicos, a concretização deles, né? Então, nós temos uma Constituição já, né, bastante, né, de mais de 3 décadas praticamente, e nós não temos ainda visto, né, essa realização concreta desses direitos na vida das pessoas. Não há um impacto na vida das pessoas. São os mesmos problemas, as mesmas reclamações e a gente vê que, apesar de todo o esforço, né, os avanços, muito bem pontuados pela doutora presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas ainda estamos muito distantes de se ver realizados esses direitos fundamentais. As pessoas sentem isso no dia a dia, em vários aspectos, como foi aqui nomeadamente dito, na saúde, na educação, né, no transporte público, na moradia e na justiça. Então, se você olhar para todas as frentes realmente que foi tratado desde a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, nós ainda temos que discutir e lutar pela concretização desses direitos. A meu ver, nós estamos sim no caminho certo, estamos discutindo, eu acho que é o mais importante. A sociedade tem cada dia mais se conscientizado desses direitos, né? Mas o risco que nós corremos, que né, a doutora disse muito bem, é criar um descrédito às instituições. As pessoas deixarem de acessar os direitos porque não acreditam nas instituições, né? Tanto é verdade que uma das metas da Agenda 2030 da ONU, da meta 16, é justamente essa, né? Justiça, paz e instituições eficazes, né? Porque há realmente uma onda muito forte de pessoas, né, principalmente das classes mais vulneráveis, que não acreditam no sistema de justiça e não acreditam nas instituições, né, e deixam de buscá-las, e isso né, já por si só uma violação dos direitos.